Bom dia para todas de novo. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui e estarmos juntas. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu tive que pesquisar. Quando ela me falou assim, Ana Laura, eu vou falar sobre sororidade. Eu falei, hã? Como assim? O que é isto? Olha que eu conheço muitas palavras difíceis, mas essa me pegou de surpresa, viu? E aí eu tive que ir pesquisar, mas junto com a pesquisa, né, que a gente faz, a gente vai também ouvindo outras pessoas e aí a gente vai entendendo aí esses significados. A sororidade, da qual a Karine vai falar para a gente, a nossa baiana, tem uma outra baiana que aparece aqui de vez em quando, que é a Rose Araújo também, mas Karine é a baiana que está na Bahia, está lá em Salvador, não é isso, não é isso, baiana? Isso mesmo. Pois é. E eu achei interessante, Karine, porque quando eu fui pesquisar, eu vi tanta coisa que a gente já faz sem saber que é sororidade, né? E o mais legal foi descobrir isso. Eu vou pedir a vocês, então, agora, para a gente poder bater esse papo mais profundamente, eu vou pedir que vocês desliguem os microfones de vocês para que nenhum ruído atrapalhe e a gente vai começar a ouvir esse sotaque gostoso dessa menina. Eu fiquei sem som aqui agora. Entrou uma. Deixa eu botar meu fone para ver se eu vou conseguir ouvir, Ok. porque me chamaram aqui e acabou dando interferência. Aham. Peraí, rapidinho. Enquanto Deixa eu você ver se vai. entra aí, deixa eu dar bom dia para Angelina. Ah, Olá, minha pronto. querida. Bom dia para Júlia, que entrou também, está só ouvindo. Para Sula, Oi, saudade de vocês! saudades também. Eu estava trabalhando, eu fiz um free esses dias aí. Oh, graças a Deus. Um free significa um din-dinzinho que entra extra. E já foi, viu, Ana Laura? Porque Já entrou já por uma porta e saiu pela outra. deu problema no meu olho e eu Ah, tive que fazer. Eu estou até usando, ó, foi ontem, eu fiz um procedimento que eu já não estava enxergando direito com esse olho aqui, o aham. esquerdo. Aí já foi. Já foi. Assim que é Graças a bom. Deus que entrou o Deus dinheirinho. providenciou antes para você ter na hora que precisasse. Olha que bênção. Ó, Eu a já, Rose está graças a fazendo Deus, assim para agora vocês. tem o procedimento. Joia, valeu, Sula. Karine, tudo certo aí agora? Tudo certo, estou ouvindo. Vocês Graças estão a me Deus. ouvindo? Estão, né? Sim, muito Pronto. bem. Então vamos lá. A palavra é toda da baiana desse grupo. Eita glória! Meninas, bom dia, que bom estar aqui. Eu preciso dizer logo de início aqui da minha gratidão, da minha alegria de participar com vocês, né, de participar com a Ana Laura e contar para vocês assim da minha alegria. Ontem eu pesquisando e vendo algumas coisas também sobre isso, me veio isso no coração, né? A gratidão, eu falei para ela no particular, mas eu quero deixar já registrado aqui a minha gratidão pela sua vida, Ana Laura, pela vida de Lúcia, que tem estado também muito próxima a mim, né, e me ouve. E, assim, a gratidão por você ser essa pessoa que acolhe, que dá voz, que caminha junto, né, que permitir ser usada por Deus para estar aqui, liderando entre amigas, e tem sido realmente uma bênção. Então, isso, se você saber, e agora descobrindo, isso é Aham. sororidade, né? Esse caminhar junto, né? Olhar respeitoso, acolhedor, mesmo sem conhecer, né? Lúcia me trouxe para aqui, me apresentou entre amigas e eu fui caminhando contigo, mas é muito recente e você tem esse carinho com todas nós, né? Muito obrigada, sou muito grata a Deus por isso.
E essa palavra ressoou assim para mim, quando eu vi no Instagram da pastora Helena Tanuri. Ela escreveu um texto sobre sororidade e aquilo a palavra, a ideia, o conceito me impactou. Eu disse, nossa, mas que coisa ótima, é disso que a gente está precisando, meu Deus. E eu fiquei assim, logo de primeira, assim, encantada com aquilo, mas não tinha tido, não fui futucar para ver, não. Só que isso estava muito recorrente na minha mente, né? Sororidade e tal, e eu fiquei só naquele conceito que eu vi ali, essa empatia, essa questão de você estar próxima, de caminhar com as mulheres. E aí eu fiquei com isso tão forte em mim, tudo que perguntavam, o tema que eu queria ouvir, eu dizia sororidade, sororidade, eu queria ouvir das pessoas, eu não tinha me atinado ainda para estar pesquisando isso. E eu perguntei assim, então, o que será que está me fazendo isso ficar tão forte na minha vida? De onde é que está surgindo esse sentimento que está aqui dentro de mim? Disso está falando tão forte, está me inquietando tanto. Então, foi um momento também de mergulhar, de olhar para dentro de mim e buscar entender por que isso estava tão forte. Então, eu percebi um sentimento assim de um peso de estar me sentindo muito julgada, de estar me sentindo muito apontada, né? E ansiando por pessoas que caminhassem comigo sem precisar estar olhando para o título, olhando quem eu sou, o que eu tenho, mas caminhar ali, querendo falar de mim depois que caminhasse comigo. E aí as coisas foram startando na mente, né? Então, assim, Deus é tremendo, porque Ele conduz a gente nesses processos e Ele vai nos fortalecendo neste caminhar. E eu tenho sido, assim, um alvo tão grande da graça de Deus. A graça tem sido cada vez mais presente e tem me movido para, então, olhar para as pessoas dessa forma que eu gostaria que alguém olhasse para mim. Então, seja você a pessoa que olha assim, seja você a pessoa que acolhe dessa forma, seja você a pessoa que, independente do que o outro, do título que ele tenha, das posses, dos interesses, que você, então, esteja junto, caminhando junto, e ajudando, dando uma mão amiga, né? Oferecendo o ombro. E o Senhor tem sido muito gracioso nesse processo. Mas eu vi no site do Politize, ele traz assim, só para a gente já trazer algumas coisas que eu fui descobrindo, a origem da palavra sororidade está no latim soror, que significa irmãs. E ele fala que esse termo pode ser considerado a versão feminina de fraternidade, né, que vem do prefixo frater, que quer dizer irmão. Então, a relação de irmandade, união, afeto, amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Mas ele fala também da ideia da solidariedade e fala que diz respeito a um comportamento de não julgar outras mulheres. E ainda, para a professora Carla Cristina, da PUC de São Paulo, que ela é do curso de Ciências Sociais, ela diz, numa entrevista dada num dos vídeos que eu estava acompanhando, ela disse que nasce da terceira onda do feminismo depois dos anos 70. Já para Tatiane Leal, que é uma pesquisadora, uma menina que pesquisou isso em 2019, inclusive ela fez um levantamento, um estudo aprofundado, ela falou disso, mas como sendo um sentimento muito próximo à empatia, mas também com suas diferenças por conta do impulso de você levantar algumas bandeiras. Mas eu achei eu gostei mais assim da maneira como a Tatiana foi conduzindo, ela fez a pesquisa e ela foi ouvindo pessoas sobre essa palavra. Essa palavra ficou muito forte aqui no Brasil depois que foi no BBB 2020. A Manu Gavassi participou desse BBB, é uma cantora aqui, e aí ela fala, no voto dela, ela disse que tinha mudado o voto por questão de sororidade, estava votando
Prior, parece, por questão de sororidade. E aí o participante até pergunta na hora assim, o que é isso? Ela disse assim, quando você sair, você vai saber. Toda cheia de pompa. Eu fui ver o vídeo, porque eu não tinha visto o BBB, né? E todo mundo falando desta criatura. Aí lá se vai eu curiar, então, para ver isso aqui. Mas, enfim, a Tatiane Leal, ela ouvindo as pessoas durante a pesquisa que ela fez, ela disse que percebeu a sororidade na boca das pessoas muito mais como esse sentimento, um sentimento, e ela disse assim, sentimento que conecta mulheres, né? E ela fala de uma pluralidade de definições, e ela diz sentimento que conecta mulheres a partir de uma experiência feminina no mundo, uma experiência que é histórica, que a gente não viveu, porque vem antes da gente, e que nos constitui. Uma experiência que é presente e que também que é a do mundo que a gente quer construir para a gente, que a gente está pensando juntas. Um sentimento que nos conecta, mesmo que nossos lugares atuais sejam diferentes, mas que nos faz olhar para pontos que a gente quer atingir juntas. Algo que me conecta a mulheres, mesmo que elas não sejam minhas amigas. E eu achei isso assim tão próprio, quando ela falou assim de um sentimento, uma experiência que é histórica, porque fala de algo que nós não vivemos, mas que nos constitui. E aí eu me lembrei da União Feminina. Eu achei assim isso tão forte, assim, tão presente na nossa caminhada de mulheres batistas, né, de esposas de pastores que estão juntas num grupo, fortalecendo umas às outras. Então, eu vi o quanto nós realmente estamos caminhando e desenvolvendo isso. Né? Como você falou, Ana Laura. Então, assim, é uma palavra nova. Depois que a Manu Gavassi falou lá no BBB, ela foi a palavra mais procurada no Google, em todos os sites de pesquisa aí, e parece que até hoje ela fica no topo das palavras mais procuradas, né? Mas é uma palavra nova. Já vi no Instagram, fiz uma pesquisa, existem perfis, né, de 2016, não sei se existe mais, porque aí eu fui olhando alguns só para poder ver como é que isso estava nas redes sociais. Então, eu vi perfis de 2016, 2017, e a palavra só foi citada na mídia, assim, né, depois de Manu Gavassi, em 2020, o BBB 2020, mas já era uma coisa que já estava sendo pesquisado, que já existia um estudo sobre isso, né? E é uma atitude que é própria nossa, mulheres cristãs, né, de caminhar juntas, de apoiar umas às outras. Mas eu preciso dizer que mesmo a gente já desenvolvendo isso, já tendo esse sentimento de sororidade entre a gente, eu ainda percebo, né, que em determinadas situações, em determinados lugares, ainda existe muita competitividade. E isso que me incomoda muito, né? Muita competitividade entre as mulheres, né? E ainda assim, dentro das igrejas, em algumas situações, existe muito isso. Às vezes, por defesa, né? Para defender o meu lugar aqui, eu me imponho dessa forma e, às vezes, algumas situações surgem no nosso meio, né? Porque a gente não vigia, porque a gente não presta atenção no considerar o outro superior a você, no amar o outro como você gostaria que fosse amada, fazer com o outro como você gostaria que fizessem com você. Então, a gente ainda tem alguns embates ainda, que a gente sofre ainda, né? E, inclusive, esse discurso de que a mulher é competitiva também está sendo desconstruído, né? Eu também vi alguns artigos de que esse discurso foi imposto entre as mulheres, né, para fragilizar, inclusive, a força feminina. E no dia que a Pronancy falou aqui, ela falou dessa questão da mulher não de alguns homens não escutar às vezes, né? Você está ali, compõe ali o grupo,
a liderança, mas às vezes a sua fala não prestam atenção naquilo que você está dizendo, não consideram a ideia que você está trazendo, e às vezes a mesma ideia, quando é um homem que traz, aquilo ali faz sentido para eles, né? Então, assim, isso tudo a gente vive dentro da nossa comunidade cristã, dentro da nossa igreja, da nossa denominação, e como que a gente vai evoluir com isso? O que a gente vai fazer com isso, né? Então, de que forma a gente vai entender isso e caminhar juntas para mudar alguma coisa? Precisa mudar? Uma coisa que me intrigou, por exemplo, é essa desconstrução do sistema patriarcal. Quando ela fala mais nessa perspectiva feminista, né, a palavra sororidade, mas na perspectiva do feminismo, eles falam muito da desconstrução do sistema patriarcal, e isso me chamou a atenção. Eu não fui a fundo nisso, não sei, de repente a gente tem pessoas aqui que podem estar estudando isso com mais profundidade, e aí vai ser muito bom a gente conversar isso, porque a gente vai enriquecendo e compartilhando umas com as outras. Eu fiquei pensando, a palavra de Deus, o cristianismo, ele está fundamentado numa sociedade patriarcal, né? Nós temos um Deus Pai, nós temos patriarcas e nós temos toda uma estrutura na Bíblia e de questões que mexem às vezes, mas tem muita coisa implicada nisso. Então, eu disse assim, como que a gente vai lidar com isso, sendo que existem coisas, princípios estabelecidos na palavra de Deus, que é fruto disso, desse sistema patriarcal, da maneira como Deus ordenou as coisas, né? Existe uma ordem divina que nós temos aí no livro que é nosso livro de regra, de prática e de ordem. Então, por isso eu estou trazendo esse tema para a gente conversar, né? De forma muito simples, porque eu não sou da área de ciências sociais, né? Então, eu penso que é algo para a gente continuar amadurecendo e continuar falando e trocar essa ideia. Esse aqui, na verdade, a minha proposta é da gente fomentar essa discussão, né? Da gente contribuir umas com as outras e a gente amadurecer também esse nosso relacionamento, essa nossa comunhão, né? Nosso amor fraterno e a sororidade na gente e entre a gente. Quando eu estava refletindo e pedindo ao Senhor que me revelasse o que era por que isso estava tão incomodando e como que eu poderia caminhar e amadurecer isso, Deus falou assim comigo: eu te dei 2 filhas, comece exercitando isso com elas. Isso foi tão forte, porque aqui no Entre Amigas eu fui percebendo o quanto eu fui impositiva e autoritária muitas vezes, principalmente com Belle, que foi a mais velha, né? Então eu fui percebendo alguns erros de mãe, né? E assim, Deus me chamou a atenção para elas e eu disse sim, pai. E a gente tem uma relação muito aberta, eu, Isabela e Beatriz, a gente tem uma relação muito aberta, a gente conversa muito, a gente dialoga, mas alguns momentos eu fui incisiva, eu fui, né? E é engraçado que realmente eu comecei a dizer assim, ai, Senhor, me dá sabedoria aqui, porque a Isabela agora já tem 25 anos, né? Já não é mais aquela menininha que a mãe manda sentar e ficar quieta e ouça, porque é assim, desse jeito que eu estou falando. E Beatriz fez 20 anos, então já estamos em uma outra fase de relacionamento. E foi muito bom, né, ouvir isso do Senhor, assim, eu te dei 2 filhas, 2 meninas, e aí você pode começar a exercitar isso, a crescer, a amadurecer isso com elas. E desse dia, então, já tem sido, assim, algo muito rico, assim. Eu tenho tido, assim, experiências muito lindas. E outra coisa foi com a minha sogra, né? A minha sogra sempre foi uma bênção na minha vida, a gente sempre teve um bom relacionamento, mas houve tempos que foi difícil. Eu morei 2 anos na casa da minha sogra e foi um tempo difícil, porque, enfim, né? Foi um tempo difícil. E aí ficaram algumas marcas desse tempo difícil que eu achei que eu tinha superado e, de repente, as coisas começaram a estartar.
E um dia eu estava assim, chateada com as coisas do meu relacionamento com Heber e incomodada com umas coisas, né? E o Senhor então falou assim comigo: você está achando ruim? Você está achando que não foi difícil para sua sogra se relacionar com seu sogro? Você acha que foi fácil para ela? E Deus me chamou a atenção para ela, para as coisas que ela viveu, para as experiências que ela teve, as dificuldades, as diferenças que existiam entre a minha sogra e o meu sogro. E eles permaneceram juntos 55 anos e caminhando juntos, ia para a convenção juntos. Ele tinha a cumplicidade deles, mas foi difícil muitas vezes para ela também, né? Então, assim, essa fala do Espírito comigo foi algo também assim muito rico, porque eu comecei a olhar para minha sogra com outros olhos. Eu comecei a prestar atenção no comportamento dela, no que é que ela estava pedindo sem falar, né? No que ela estava assim clamando, às vezes, com determinadas situações, determinados comportamentos, né? Atitudes, determinadas atitudes. E o Senhor me fez, então, acolher mais, estar mais perto e prestar mais atenção nela dessa forma, né? Isso foi também um momento de amadurecimento para mim, amadurecimento para nós duas, porque hoje eu percebo ela também assim, com mais acolhedora, eu percebo a fala, o discurso, a maneira como ela fala comigo, algumas questões, está diferente. Então, inclusive, eu disse assim, Senhor, olha para isso, olha como ela está falando, Jesus. E aí eu fiquei assim tão agradecida, e o Senhor fala assim, é disso que eu estou falando com você, de você dar, de você oferecer para que você receba, né? Então, que este seja um momento, que esse seja o tempo que a gente tem aqui para a gente pensar sobre sororidade, né? Diminuindo as distâncias, o olhar do o olhar, o dedinho apontado, o olhar mais crítico, né, mais analítico, e se colocando nesse lugar do outro, ainda que ela não seja a minha melhor amiga, ainda que ela não tenha nada de interessante para me oferecer, ainda que ela esteja num momento que, para mim, olha, é muito cansativo de caminhar com gente assim, mas que, pelo menos, eu e você, a gente tenha esse momento, essa sensibilidade de, de, de olhar, de ouvir, de acolher aquilo, né? E de interceder, de compartilhar aquilo que Deus está falando com a gente, não de forma impositiva e superiora, mas com esse amor que Deus tem nos amado. A gente também se coloque, né, diante da outra e com a outra, do lado da outra, né, percebendo a sua fragilidade, querendo contribuir para que ela seja fortalecida, para que ela amadureça, para que ela seja edificada, né, cada dia mais. Então, assim, este lugar aqui, o Entre Amigas, tem sido um lugar de sororidade. E eu fiquei muito agradecida a Deus, eu já tinha percebido, mas como eu não tinha ainda me aprofundado na palavra sororidade, então eu não tinha ainda me dado conta do quanto a gente tem desenvolvido isso aqui juntas, né? Do como tem sido especial, mas eu também preciso dizer que existe ainda muitas coisas que ainda nos distanciam e que ainda às vezes acabam machucando umas às outras pela maneira como eu me imponho, pela maneira como eu falo, pela maneira como eu vejo, mas que também é natural porque somos diferentes. Eu também amadureci essa ideia, né? Mas eu quero sim ouvir vocês sobre isso tudo que eu falei, compartilhei inclusive coisas minhas com vocês, porque estamos entre amigas, né? Então, é um caminhar que são momentos que eu tenho tido assim de amadurecimento e que Deus tem me colocado pessoas perto de mim que têm me feito crescer. E eu tenho me colocado nesse lugar assim para dizer, olha, eu estou vivendo alguns processos e que Deus tem me ensinado algumas coisas. E na hora que eu compartilho, eu acabo revelando também
do quanto eu estive frágil, do quanto eu ainda estou frágil nesse processo, mas buscando, né, estar perto do Senhor e compreendendo, descobrindo coisas para poder contribuir também com as minhas irmãs, com as minhas amigas, com as minhas filhas, com a minha sogra, com as minhas cunhadas. E isso tem sido muito rico na nossa família, melhorou muito o relacionamento entre a gente, as mulheres aqui na minha família. Eu nem tinha compartilhado isso com elas, né? Já tinha compartilhado com minha sogra. Isso que eu falei para vocês, eu compartilhei com minha sogra, eu pude dizer para ela, né, o quanto ela é importante, preciosa para Deus, e pude falar disso para ela, contei essa experiência que Deus me chamou a atenção para ela, e contando isso para ela, eu disse, isso, sogra, ele me fez perceber isso, para te dizer que você é preciosa, que você é importante, que ele tem visto a sua luta, que ele vai te honrar, sim, vai continuar te honrando, né? Diante das suas renúncias, diante de tudo que você viveu, o Senhor prestou atenção nisso e Ele vai continuar te honrando, te fortalecendo nessa caminhada até o dia que Ele quiser. E foi, assim, um momento muito, muito rico para a gente, tem sido. Com as minhas cunhadas eu ainda não tinha compartilhado isso, não, mas só em me posicionar de forma diferente, eu já vejo que elas também têm se comportado de forma diferente, e isso tem sido, assim, muito rico. Então, é isso. Foi só o início para a gente começar a compartilhar aqui, né, o nosso pensamento a partir dessa palavra sororidade, né, desse sentimento, encarar como conceito ou encarar como sentimento, né, porque ainda é muito discutido e ainda existe uma pluralidade de definições com relação a essa palavra. Então, é algo que está sendo ainda estudado. Então, como está sendo estudado, toda hora muda as perspectivas, surgem novos olhares, né? Então, é algo para a gente aqui, mulheres cristãs, educadoras, esposas de pastores, mães, filhas, noras, sogras, para a gente começar a pensar sobre isso e como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos umas com as outras, né? É isso. Eu estou aqui pensando, Karine, ouvindo você, já te agradecendo, né, por trazer esse tipo de fala para a gente, porque por muito tempo as mulheres cristãs são vistas como mulheres à parte da sociedade como um todo, porque parece que a gente aceita tudo como certo, tudo que os homens falam, amém, amém, e a gente tem voz. E a gente aqui, não só aqui no Entre Amigas, mas como você falou da União Feminina e tantas outras instituições de mulheres que têm voz, mas que procuram dar voz àquilo que para nós realmente tem valor. Sim. Então, quando você fala assim, seria a sororidade um conceito, um sentimento, eu digo que pode ser também uma atitude de sororidade. É isso que você falou, assim, eu mudei e as pessoas da minha família estão podendo ver, ainda que eu não tenha falado para elas, elas estão vendo em mim uma transformação, uma mudança. E aí, assim, tem tanta coisa na sua fala que eu queria poder olhar, né? E aí eu vou deixar também para as outras, né? Porque é muita coisa. Se ninguém falar algumas coisas que eu anotei aqui, eu falo, mas eu quero deixar aberto aí para as outras. A Rosângela já falou alguma coisa aqui. Sim. Movimento interno lindo que você está fazendo, Karine. Olha que legal. É, E como nos abençoa. Exatamente, porque o movimento de uma movimenta as outras também, né? A partir do sim, momento que a gente fala desse movimento, ainda mais aqui em público, significa que a gente está querendo que esse movimento também chegue para outras. Nós, sim, nós que somos líderes, viu, Karine? A gente que tem o poder do microfone, digamos assim, a gente tem que usar esse poder para dar voz a essas que não têm esse poder do microfone, que não têm esse lugar do microfone, mas
elas se veem representadas em nós, É, né? Então, quando você fala que isso te incomodava, é importante saber que não incomodava só você. Ainda incomoda e incomoda muita gente, como dizia a musiquinha. sim, sim, sim. Ana, essa questão de que eu falei, de como a gente se posiciona, né, como líderes, essa questão da rivalidade, da competitividade que existe. Em alguns artigos, alguns estudos são ditos, inclusive, que isso, na verdade, foi uma ideia que foi colocada, eu falei sobre isso aqui, né? Uma ideia que foi colocada para nos fragilizar como mulheres, né? E, sendo uma ideia colocada ou não, a questão é que eu estou me comportando dessa forma. E será que isso agrada o coração de Deus? Será que o quanto isso vai contribuir positivamente na vida uma da outra? Eu me posicionar dessa forma, né? Tem um livro que eu tô com ele aqui, eu comecei a ler, mas eu parei minha leitura. Não sei se vocês conhecem. Da Lisa Bever, Sem Rivais. O título já é bom. Então, ela vai tratar dessa questão da rivalidade feminina e ela começa dizendo que nós somos únicas. Eu comecei, mas eu achei assim que estava mexendo em tanta coisa aqui dentro de mim que eu parei a leitura porque eu disse não, eu preciso ler esse livro sozinho. E eu já estava em outra leitura que eu tô lendo um livro com uma amiga. Semanalmente a gente se encontra para fazer a leitura desse livro. E eu disse não, esse daqui vai ser o próximo porque eu tenho que ler ele sozinho. Eu preciso deixar que Deus trate as coisas dentro de mim. Não é só uma leitura para dizer que eu já li não sei quantos livros no ano, mas não é só isso, não. Então, assim, nosso Pai tem amor para você. Nosso Pai não tem amor para você. Ele é amor para você. Você é o único exemplar de você. E ela vai tratando essas coisas do quanto nós somos únicas, né? Feitas por Deus de uma forma única, e que a gente não precisa estar se posicionando dessa forma, porque somos todos parte de um corpo, e somos todas muito importantes para este corpo. Então, assim, eu não preciso me posicionar de forma competitiva. Infelizmente, eu vi muito isso na área da educação, né? Eu fui diretora de escola por um tempo, fui professora, e na área da educação eu via muito isso, uma competitividade, aquela coisa de que a atividade, o melhor evento na minha sala, e PVP, e aí não consegue dividir, né, com as coleguinhas, não consegue dividir as coisas com as coleguinhas, porque ela precisa ser o destaque da escola, ela precisa ser o destaque entre os pais, na reunião de pais. Então, tem muito isso, e infelizmente eu não sou eu ainda não sou educadora religiosa, porque Deus tem me movimentado, né? Ai, Senhor, isso é outra coisa aí, orem por mim. Enfim. Mas eu disse assim, Senhor, eu lembrei disso, dessas atitudes que eu vi lá na escola, nesse momento que eu estava na escola, eu lembrei disso dentro, sabe? As educadoras, as esposas de pastores, meu Deus, nos ajude, Senhor, isso não pode estar entre nós. O Senhor precisa nos ajudar. E aí eu fui me prestando atenção para diminuir isso em mim, porque assim, eu já me percebi nesse lugar de defesa, tipo assim, tá chegando, vou ter que me posicionar, né? Não, eu tenho que me posicionar, porque eu que sou nesse lugar, eu que estou nesse lugar. Não, não precisa, calma, respire, respire. Quem foi que colocou aí? Quem foi? Pronto. Foi ele? Pronto. Então, você vai continuar aí até o dia que ele quiser, porque no dia que ele não quiser, ele vai te colocar em outro lugar. Então, respire e deixe que o controle está na minha mão. Então, esse entendimento de quem está no controle, da importância que eu tenho, de quem me colocou neste lugar, é isso que eu tenho buscado amadurecer e eu estou trazendo para vocês, para a gente amadurecer isso, entre amigas aqui. Aqui é muito gostoso.
Aqui nós estamos entre amigas. Aqui é muito bom. Mas e lá? E lá no seu ambiente de trabalho? E lá na igreja? E lá na sua família? Como que está sendo isso? Então, é sobre isso, sobre amadurecer, para que eu faça diferença e seja abençoadora, não só aqui no Entre Amigas, mas no relacionamento com a minha sogra, com as minhas cunhadas, com a minha mãe, com a minha irmã, com as minhas filhas, com as colegas de trabalho. Eu preciso ser sal e luz em todos esses lugares. E eu sei que a gente precisa se posicionar em determinadas situações, mas deixar o óleo do Espírito, né? Está, assim, ungindo mesmo, assim, untando, assim, para que a forma como eu me comportar, como eu me posicionar, não machuque outras pessoas. É aquela coisa de você olha para o filho, você fala com ele firme, mas você busca não machucá-lo. Ele pode até se sentir triste, fazer birra e tudo mais, mas você fala com amor, você fala com firmeza. Então, é disso que eu estou trazendo quando eu estou trazendo esse termo sororidade, da gente estar cada vez mais próximas, buscando valorizar umas às outras, caminhar umas com as outras, abençoando umas às outras e falando umas para as outras do quanto nós somos importantes, sem sentir, sem precisar me colocar num lugar de superioridade, sem precisar me estar no salto o tempo inteiro, né? Mas desse jeito aí, pedindo ao Senhor que esteja direcionando a cada palavra, cada ação, cada atitude, vivendo segundo o Espírito de Deus e segundo a sua palavra. Então, meninas, ela fez uma provocação para a gente aí. Eu fiz. Algumas. E é para vocês falarem, porque eu estou Exatamente. falando no meu. Isso. A Sula já abriu o microfone, então manda, Sula. Primeiro, eu quero saber qual que é o nome da autora do livro lá? Lisa Bevé. Lisa. Então, eu achei... Ah, legal. Obrigada. Eu anotei aqui, achei muito interessante. E eu anotei assim que eu quero ser uma pessoa abençoadora para a minha família e para os meus amigos. Às vezes, você pensa que você é, o seu achismo, né? Seu achismo, você acha que você é. Mas a gente tem que também saber perguntar para o outro: eu estou te abençoando? Se eu não estou, como eu posso fazer isso para te abençoar, né? E eu achei legal isso de você falar também de não ter atitudes que machucam, que entra nisso de abençoar também, né? Se você está abençoando, você não vai machucar a pessoa, né? Então, é muito importante isso, você ter essa consciência de você mesmo, de estar sendo abençoadora e não machucando. Porque, às vezes, uma palavrinha fora do contexto pode machucar e trazer sentimentos na outra pessoa que você fala assim, nossa, mas o que foi que eu falei? E você falou e nem percebeu, né? Sim. Isso faz muito sentido naquilo que ela começou falando, que eu acho que é importante a gente frisar, quando ela fala assim que a gente tem que aprender a escutar o outro sem o julgamento. Uhum. Escutar, porque escutando eu posso compreender talvez o ponto de vista do outro, que não precisa ser necessariamente o meu. Então, quando a gente falou aqui de dar voz, a gente é casada, mas tem que dar voz a quem não é, a quem é solteiro, a quem é separado. A gente não sofreu abuso, mas a gente tem que dar voz a quem sofreu. A gente não teve uma dificuldade X, mas a outra tem essa dificuldade, então a luta dela é nossa, é minha também. Então eu acho que essa questão dessa diminuir essa competitividade, e aí eu vou um pouquinho mais além, viu, Karine? Eu acho que
essa questão da rivalidade, da competitividade ela não está sendo aflorada só na mulher, não. Eu acho que é no ser humano, porque os homens mais competitivos do que eles, eu acho que eles são ótimos professores. A gente só precisa saber se a gente quer aprender Sim. ou quer desaprender. Vamos ouvir. Vamos lá, Shirley, já tirou o microfone, já sei. Eu quero pedir desculpa, eu não pude escutar tudo. Eu vou ter que Ah, escutar de novo. tá. Vão ter que me mandar, porque bem na hora eu tive um telefonema. Não, mas eu acredito muito nisso também, né? Dessa ajuda mútua, né? Desse ouvido e também dessa fala, desse posicionamento nosso de não ver só a partir das nossas necessidades ou das nossas experiências, né? Eu sempre digo, agora que eu estou saindo para trabalhar, né? Então vou contar essa experiência. E eu um dia indo trabalhar, o Luciano viajando, eu não sei se eu compartilhei isso com vocês. O Luciano estava viajando, estava para o Brasil, e eu tive que sair de casa e deixar a Maria Fernanda em casa, né? Mas a Maria Fernanda tem 20 anos, ela era um curto período de tempo, né? E eu saí, mas eu saí muito agoniada. Na verdade, eu saí chorando, porque era pela primeira vez eu estava experimentando esse sentimento de ter que sair e deixar um filho em casa. E naquele mesmo, aí eu pude entender, porque o Panamá ele é um lugar de muito estrangeiro, refugiados, né, imigrantes, e sabe que naquele momento eu me coloquei no lugar das mulheres que vivem aqui no Panamá, que são estrangeiras, que vivem só com seus filhos, e que na pandemia deixaram de trabalhar porque não podiam se enfermar, porque elas não tinham a quem recorrer. E eu me coloquei naquele lugar, sabe? E eu disse, meu Deus, eu nunca pensei nessas mulheres, que é um grupo de pessoas que vive uma situação muito distante da minha. Mas em um momento da minha vida eu senti aquela dor, porque no meu trabalho eu tive algumas companheiras de trabalho que disseram para o meu gerente, né? Não conte comigo na pandemia, porque eu não posso me enfermar. Quer dizer, eu não tenho quem vai socorrer os meus filhos, eu não posso me enfermar. E eu na hora eu falei, como assim? Não é Deus que tem o controle de tudo, né? Mas naquele momento eu senti a dor delas, por uma experiência que eu vivi. Né? Então, se essas experiências elas não são compartilhadas, né, vividas, às vezes é difícil da gente experimentá-las. Né? Essa semana mesmo está chegando aqui no Panamá um pastor e ele tem um filho autista. E ela estava conversando comigo e falando, eu preciso muito de uma casa já, não sei o quê, né? E eu disse assim, eu te entendo perfeitamente. Eu sei o que você está buscando, entendeu? Eu sei aonde você quer chegar. Não precisa me falar mais nada, eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu já passei por isso. Né? Eu também tenho uma filha, eu também já me mudei de país, eu também tenho uma casa urgente, né? Então, acho que eu sempre digo, né? Se de uma voz a gente não fizer um coral, né? Perde o sentido. Né? Então, assim, a gente precisa se levantar como uma voz, mas a gente precisa formar um coro, né? Sim. Um coral dessa voz. Coro e acho que esse é o meu... Né? Hã? Já começamos. Para dar harmonia, trabalho. Tem que ensaiar. E às vezes posicionamento até dentro mesmo da igreja, né? Sim. Esses dias mesmo, esse tempo atrás, né, a igreja está passando por uma situação de abuso, aquelas coisas todas, né? E chegou já na justiça comum, né, a situação, e às vezes as pessoas ficam buscando um posicionamento seu, né? Elas buscam. E eu fui muito confrontada com esse posicionamento, a me posicionar. E aí as pessoas diziam assim, mas o que você acha? Quem está certo? Quem é que está falando a verdade? Eu falei assim, olha,
eu sempre vou ficar do lado da vítima, seja ela quem for. Muda tudo, tá entendendo? Ah, não, vou ficar do lado do pastor, não, vou ficar do lado da supostamente da que foi violentado, né, assediado. Não, a minha postura é sempre ficar do lado da vítima, meu papel. Né? Se é ele ou se é ela, eu não sei quem é a vítima, a justiça ali vai trabalhar para isso, mas eu sempre vou me inclinar para a E vítima. aí você crê que a sororidade é a gente se posicionar sempre ao lado da mulher. É isso? É isso que você quer dizer ou não? Não, eu não acho que é sempre se posicionar do lado da mulher, porque às vezes a gente também pode estar cometendo, né? A gente fica numa linha muito frágil ali, porque eu acho que é sempre do lado da vítima mesmo. Ok. Eu não acredito que tem que ser sempre do lado da mulher, porque às vezes a gente pode se tornar cúmplice, Aham. entendeu? Ok. De uma situação, né? Ok. Eu acho que é sempre Aham. da vítima, sempre do lado do mais fraco, daquele que está precisando naquele momento. Quero falar. Acho que essa é a balança. Sim. Ok. Lúcia. Então, essa ideia de sororidade, ela também fala a mim há um tempo já. Só que falava e eu sabia um pouco do conceito, mas a gente não podia falar desse jeito no nosso meio, né? E a Karine trouxe aí muito legal. Muito obrigada, Karine, porque é isso que é isso que a gente faz e é isso que nós almejamos, tanto almejamos que estamos aqui, né? A gente está só reforçando em nós esse coro aí, né? A gente está se afinando, ensaiando para cantar e cantar bem, graças a Deus. Agora, essa ideia da divisão e da rivalidade, ela é muito reforçada. Mas por quê? Porque é uma ideia que foi vendida. E foi vendida porque, justamente, eu gosto muito dessas histórias, né? Essa questão do porquê, ir lá atrás e pensar. Porque, desde os tempos mais remotos, nós, mulheres, gostamos dessa coisa de estar juntas, e a gente gosta tanto que mesmo uma lá no Panamá, outra nos Estados Unidos, a gente gosta de estar junto, aí é uma provocar, tendo a provocação, aí uma vai, a outra, né? Provocação no sentido bom da palavra, né? Vamos lá, vamos fazer acontecer, aí a gente vai fazendo acontecer. Aos poucos, uma chega, aí a outra vai, né? Porque já está massificada essa ideia da competição e ver se realmente aquilo é real ou não, aí vai chegando, experimenta, e vai ficando, e vai somando, e vai dando força positiva a essa questão da sororidade. Infelizmente, o que a gente vê é que as ideologias, principalmente as ideologias da esquerda, ideologias, tá, gente? Não estou falando de uma só, são ideologias mesmo, pegaram isso e levam e tratam como bandeira mesmo, sabe? Só que, ao mesmo tempo que é uma ideia vendida, porque é uma ideia vendida como união, mas é uma união de cabresto, né? De cabresto. Ou você pensa igual a mim, como a Ana acabou de dizer assim, né? Serei sempre defensora da mulher, e principalmente a mulher que tem esse pensamento e age dessa forma, e que usa esse tipo de cabelo, que usa esse tipo de roupa, que faz isso. Eu serei defensora dessa mulher. Agora, essa aqui que é diferente, que pensa diferente, que age diferente, ela não existe para mim. Então, assim, isso não é sororidade. Isso é uma doutrina, né? Uma regra errada. A gente sabe disso. E aí, eu, como sempre penso, eu acabo levando para o lado espiritual algumas coisas, mas não espiritualizando as coisas. Não é assim. É que, sabendo, né? O inimigo sabendo desde sempre que a gente gosta disso, é justamente o inimigo sabendo que desde sempre a gente gosta disso e gosta de estar unido e é bom demais estar uma do lado da outra, o que ele faz? Lança uma sementezinha da discórdia. E aí, uma sementezinha da discórdia, de uma forma muito intelectualizada, né? De uma forma assim, muito. Aí, as teses, a gente prova teses conforme a gente quer.
Então, vai uma lá, levanta, escreve uma tese linda e maravilhosa. Aí vai outra, tá. Eu me lembro, Karine, quando você falou aí da tal da Manu Gavassi, que eu nem sabia também que a Manu Gavassi existia, mas passei a descobrir a tal da Manu Gavassi justamente pelo BBB, que eu também nunca vi, mas não tem como a gente fugir da realidade. E aí as minhas filhas conversando, e tal, Manu Gavassi, quem é Manu Gavassi? Não sabe não, mãe, eu sigo ela já há um tempão, ela é isso, ela é aquilo. Eu falei, tá. Ela foi justamente convidada para o BBB porque ela já era uma tal dessa influencer, né? Aí eu fui ver, as minhas filhas são fãs dela em alguns aspectos, coisa e tal. A Manu lançou esse negócio da sororidade. Ela falou ali, aí os jovens começaram a perceber, e outras mulheres também. Aí vem esse outro tal desse BBB aí, querendo justamente implementar uma tal da sororidade. E aí foi um caos total, porque não há sororidade no meio das pessoas artístico. ímpias. E principalmente artístico também, né? Isso, não há sororidade, como o conceito diz, de irmandade. Não há, gente. Há competição, há mesmo a competição perversa. Agora, é claro que a ideia de um todo, eu fico pensando assim, então não existe ninguém bom nesse meio? Não, aí é diferente. Eu acho que existe. Eu acho que existe muita gente boa, eu acho que existe muita mulher legal, eu acho também, acho mesmo. Mas a gente vê que essas mulheres que são boas, essas mulheres que são legais, a mídia não pega elas assim, investe tudo nelas para elas se tornarem ícones, para elas se tornarem ídolos. Não, porque isso não dá dinheiro, né? Isso não dá mundo, né? A cultura secular. Então, assim, essa ideia vendida ela é trabalhada de uma forma diferenciada, em grupos diferenciados. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela nossa irmandade cristã mesmo, de mulheres cristãs que vêm desde lá, aí das mulheres que serviam a Deus, independente de conhecerem a Cristo, né? Que já existia isso. Agora, como a Karine trouxe a questão do patriarcado, há muitas ideias boas advindas do patriarcado, mas que também é tudo advinda do pecado, né, gente? A gente sabe disso. O pecado bateu, transformou, fez tudo ruim. Mas mesmo diante das coisas ruins, né, das coisas boas que se transformaram em coisas ruins, a gente tira muitas coisas boas. A gente tira. Né? A gente está tirando e a gente vai continuar tirando. A coisa é a gente saber que há também uma irmandade do lado masculino e há também uma irmandade do lado feminino. E a gente não precisa estar brigando um com o outro. E isso aí, né? A gente precisa aprender a caminhar. Agora, que existe também entre nós, mulheres cristãs, e aí eu sei, porque eu já vivi isso, e eu acho que eu vou sempre viver também, todas nós, essa competição advém do pecado também, né? E aí, quanto mais imaturas nós somos, mais a gente vai sofrer com isso aí, né? Porque a gente vai provocar. Veio a caminhada do amadurecimento aí da Karine, que também é a nossa, quando a gente vai descobrindo isso, e a gente vai vendo, gente, estou cansada de competir, estou cansada de ficar, e a outra fica competindo comigo, mas eu não quero competir. Então eu fico assim, sabe? Eu já aprendi o seguinte, tá bom, amiga, olha só, amiga ou amigo, tá? Eu abro a porta para você, ainda faço assim, pode passar, pode passar. Hoje eu consigo fazer isso. Hoje, de uns 10 anos para cá, eu consigo fazer isso. Mas deixa Lúcia, de incomodar? Desculpa, só para falar dessa atitude, esta atitude, deixa passar, não liga para isso, esta é a atitude revolucionária. É isso aí. Para mim foi a minha revolução. Exatamente. Porque essa é a atitude da sororidade, que não é só no discurso. Isso. Sai do discurso. Essa questão de sermos vistas e nos olharmos como irmãs, qual a novidade disso para nós? A novidade está em fazer isso ser de verdade. Isso aí. Né? São muitas questões, aí a gente vai aprendendo mesmo uns com as outras. A questão bíblica, que eu agora estou começando a viver e a perceber, sabe? Que eu estou me tornando aquela mulher mais velha que ajuda e educa as mais novas. É uma nova dinâmica que eu estou começando a perceber. Acho porque que é a boa idade também, chega para todos, né? Graças a Deus. E aí eu comecei a ver isso, gente, olha só.
eu já estou me tornando uma senhora, senhorinha, porque senhora já sou, né? Mas daqui a pouco eu estou sendo senhorinha. E aí o negócio é difícil, mas a gente vai aprendendo isso também. Sim. A gente vai aprendendo. Mas, olha, aí eu tenho uma questão que é para a gente pensar e até perceber a ajuda mesmo de vocês, né? Como que a gente age diante dessas pessoas que não querem vivenciar a sororidade, né? Como que a gente age? Ultimamente, eu estou me afastando. Confesso a vocês que eu ando meio cansada. Eu sou assim, eu tenho sido assim, ó, eu ofereço, caminho 1 milha, caminho 2 milhas, mas se a pessoa não quer, ai, gente, socorro, eu não quero mais também, não. Não sei se eu estou errada. Eu estou errada nisso? Eu estou perguntando também, tá? Ô, Lúcia. Eu acho muito interessante, que eu acredito que as mulheres da nossa geração têm essa mesma... Eu acho que é quilômetro rodado, entendeu? É o tempo que a gente... É o lugar que a gente se encontra agora. Isso. Né? Tipo assim, eu não estou para perder meu tempo com isso. Eu não estou afim. Né? Eu ouvi aqui, gente. Angelina e Viviane, vocês querem falar? A Viviane tinha tirado antes, então fala, Angelina, e depois Vivi. A gente tem que ouvir a voz das novinhas também. Temos! Eu novinha? Pois é, ouvindo, né, da Karine, né, esse negócio desse movimento agora da sororidade, eu estava me lembrando daquele movimento de 1960, que as mulheres queimaram o sutiã, né, aquele movimento da união feminina, né? E aí todo mundo achou que para a união feminina, mas veio com o quê? Com rebeldia. Então, para elas serem unidas, elas foram o quê? Rebelde aos homens, né? Ou seja, elas tinham que eram donas do próprio nariz, o homem elas não precisavam do homem para nada, então elas foram para a rua para demonstrar o que elas queriam, né? De uma maneira de quê? Que no fim era a rivalidade, porque elas também se voltaram contra aquelas mulheres que não aceitavam, né? Queimar o sutiã em praça pública. Então, esse movimento vai ver que agora veio a sororidade, que é uma coisa diferente, não é para ser, nós não queremos ser rivais dos homens, né? Nem queremos também estar aqui julgando as outras mulheres, como a irmã falou agora, né? Que não querem seguir a gente, que eu acho que tudo também vai ter o seu tempo. A gente vai ajudar, vai chamar para caminhar, mas pode ser que naquele momento a pessoa não esteja disposta, porque ela mesma não está entendendo, e é o tempo dela também. Então, eu não vejo assim como que a gente desista. Eu não gosto muito dessa palavra da gente desistir de ninguém. Eu acho que a gente nunca deve desistir. Mas a gente deve dar o tempo para a pessoa, para aquilo não se tornar chato, né? Não se tornar uma coisa imposta. Porque nós começamos agora na nossa igreja com essa sororidade, com essa empatia, com essa irmandade, mas vai ter irmãzinha A, B ou C que não vai querer. Mas a gente vai respeitar. Eu creio que esse respeito também vem da sororidade, da empatia, da irmandade, de dar o tempo que cada um precisa. Então, assim, veio para Deus mostrar que a gente não tem que ser rival, que a gente não tem que fazer um movimento radical de queimar nada, nem de impor nada, tipo a ferro e fogo. É agora ou nunca, né? Não é esse agora ou nunca. Então, tem o tempo. Deus quer nos mostrar que, na verdade, nós sempre devemos ser unidas, irmãs, porque a mentalidade das mulheres sempre foi diferente dos homens, né? Os homens têm uma maneira de pensar diferente. Até as mulheres elas vão no banheiro junto, não é verdade? A gente vai no banheiro, todo mundo vai junto, olha, se arruma, passa batom. Os homens eles não têm isso. Se for junto, eles vão até se estranhar. Então, quer dizer, mostra que a nossa mente e a nossa forma de amar entre as mulheres, ela sempre foi diferente. Né? E porque é assim mesmo, porque foi assim que Deus nos criou, né? Esse amor, essa empatia, essa delicadeza, essa coisa da gente abraçar, né? Beijar, querer estar junto. Então, essa sororidade dentro da gente, eu vejo que é uma coisa que já tinha aqui,
mas que a gente está descobrindo agora, né? Já estava há muitos anos adormecido e o Espírito Santo vai nos trazendo à tona que é assim que ele quer que a gente viva, né? Como irmãs verdadeiramente, sem ser rivais, mas respeitando sempre o momento de uma e de outra, que vai caminhar ao nosso lado e nós vamos entender, de repente, daqui a algum tempo, o porquê que também que aquela amada não caminhou junto com a gente naquele momento. Ela não pode ser criticada, porque senão a gente vai estar julgando de novo. Mas ela tem que ser amada e dar o tempo que ela precisa. Eu acho assim, né? Não sei. Sabe as palavras, Angelina? As diferenças não podem nos rivalizar. A diferença entre uma e outra, entre mulheres e homens, não. Por que rivalizar? Aí a gente volta também. Isso é fruto do pecado na nossa vida. A gente tem que vencer esse pecado todo dia. Vamos ouvir aqui, Vivi. Ela colocou aqui, acho que é um livro, Vivi, que você indicou, é Não, isso? esse movimento de queimar o sutiã, né? Foi em 1968, foi chamado de A Lixeira da Liberdade, né? Ah, certo. Um protesto feminista, né? Isso, foi o Exatamente como início, ela né? falou, como revolta, né? Nossa, eu sou mulher, né? Aí tinha até tem uma canção até que ficou famosa, né? I Am a Woman, Aham. e que ressoa como o hino feminista. Eu, particularmente, sobre a palavra sororidade, eu tenho um bloqueio muito grande. Eu confesso que eu tenho, não pela... eu vou Pelo explicar o conceito. porquê. Essa ideia, esse pensamento da gente olhar com empatia para o outro, não é novo. Isso não é novo. Isso já está escrito já desde o início da criação, quando Deus criou o homem e a mulher, né? Quando ele criou o homem para se relacionar, ali já nasceu essa visão de respeito, não só pelo homem, mas também pelo cuidado da natureza, né? Saber governar sobre aquilo, mas especialmente sobre o olhar de um pelo outro, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o que me faz olhar para o outro, seja o homem ou seja a mulher, e saber respeitá-lo, não é um título, não é porque eu preciso, não sei, levantar uma bandeira e defender apenas aquilo. Não, o meu olhar é exatamente porque ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Então, eu tenho um bloqueio muito grande, porque boa parte de onde a sororidade ela está inserida, e de fato de onde esse termo nasceu, é de cunho feminista. Então, quando a gente vai estudando, a gente vai conhecendo mais sobre o termo, por incrível que pareça, esse ano é um ano que eu passei a estudar muito sobre isso, né, sobre feminilidade, sobre feminismo. Eu nunca tinha pensado sobre isso, e muitas raízes feministas estavam presentes na minha vida. Tem algumas pessoas que eu conheço que são feministas, eu não discordo dela, eu discordo das ideias, porque são contra aquilo que eu acredito, né, que ferem quem nós somos como imagem. E eu entendo a sororidade, né, no meu ponto de vista e tudo mais, que é algo que é muito bonito, né? A gente ouvir a palavra sororidade realmente é muito bonito, né? A gente pensar assim, na irmandade e tudo mais, mas eu penso que eu tenho muito cuidado quando eu ouço, e especialmente quando eu falo, porque eu a vejo como um ideal, porque ela foca em tudo no que uma mulher não tem, né? Que é a falta da sua voz ou a força, né, que ela deveria ter, que é a força de homem, e ela anula e menospreza quem ela é por natureza. Uma mulher, a feminilidade da mulher, quem ela foi criada para ser. Então, ela tem voz sendo mulher, mesmo que ela não fale. Ela tem voz por ela ser mulher, porque eu olhar para, por exemplo, eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu olhar para cada um de vocês, independente do estilo de vida que vocês têm, independente do temperamento de vocês, eu sei que vocês são delicadas, eu sei que vocês têm o instinto materno, vocês são cuidadosas, são amorosas, mesmo que vocês tenham o estilo de se vestir um pouco mais espojado, enquanto outras já são bem mais femininas, gostam de sair toda arrumada, a essência está em nós. Então, essa essência me faz saber de que vocês são especiais e que eu vou respeitar vocês porque vocês são criados à imagem e semelhança, e não por conta
da sororidade em si. Então, o meu pensamento é que, olhando assim, eu acho que eu sou a única que está com esse pensamento, é porque realmente eu tenho dificuldade com essa palavra em si. Não é a única, não. Da ideologia que tem por trás. Então, eu vejo que acaba o pensamento, assim, se eu olhar tudo como sororidade, eu vou acabar apoiando e concordando com coisas, com valores que eu não acredito. Porque, vamos dizer assim, nós vamos que a gente não vai, a gente tem que olhar sem julgar, mas nós temos o senso de julgamento, porque é pelo julgamento que a gente vai discernir o que é bom e o que é errado. Né? Então a pessoa está errada, eu vou maltratar a pessoa? Obviamente não, mas eu vou cuidar dessa pessoa, né, para que ela não cometa aquele erro. Né? Eu não vou dar o suporte, o que a sororidade apresenta, é o suportar literalmente. E aí surge meu corpo, minhas regras, e aí surge, eu faço do I Beat My Way, que tem até a musiquinha que também faz parte desse movimento, desse pensamento, porque é muito bonito, é muito sutil, assim, você pensar, nossa, sororidade é de fato uma palavra bonita, é irmandade, mas muito antes disso aparecer, já foi nos dado lá na criação. Então, o que eu tenho que olhar para o outro e pensar assim, mas por que a gente é rival? Né? Lá em Tiago já fala, né? Da onde surgem as guerras? De onde surgem as contendas? Né? De onde vêm as rivalidades? É da onde? É de Deus? Não, é das nossas próprias paixões. E por que a gente olha para o outro com esse olhar assim? Porque nós temos os olhos corrompidos. Por conta de quê? Do pecado. Né? Então, o pecado é a causa de tudo. Né? Olhar para a mulher, obviamente nós temos um papel importante, né? Deus nos criou como mulher para representar a noiva de Cristo, né? Então, olha que bonito, que delicadeza, né? Que fomos feitas para acolher, para receber, para comunicar, para gerar, para dar vida. E muitas vezes, quando a gente pensa na sororidade como a parte da ideologia dela completa, a gente acaba fazendo o contrário. Então, ela acaba sendo sendo exclusivista. Sendo exclusivo apenas um grupo e excluindo os demais. Então, isso não é irmandade, não é acolher. Né? Então, quando o acolhimento ele precisa ser geral, como a Shirley falou, né? Eu vou estar sempre do lado da vítima, seja homem ou seja mulher, mas também é saber olhar os dois lados, saber ponderar, saber até onde isso alcança. Eu de fato, vocês já entenderam o meu pensamento? Sim. Eu tenho dificuldade com essa palavra. E tanto que quando a Lara mandou, eu vou ter assim, interessante, mandou o link, né? Eu vou ter interessante, porque eu tenho dificuldade justamente por essa questão que ela traz. Então, quando eu vou conversar com outras meninas, não estou dizendo que a mulher ela não sofra, não exista dificuldades em relação à mulher na sociedade, porque existe. Mas não é a sororidade que vai me tirar de lá, não é uma ideologia política, uma ideologia que vai me tirar de lá, porque, na verdade, o que vai me fazer ter uma voz, mesmo que eu não fale, é eu ser consciente de quem eu fui criada para ser, né? Eu colocar, não abrir mão da minha feminilidade, não abrir mão da essência de ser mulher. Então, isso faz toda a diferença. E a gente olhar uma para a outra e perceber, assim, olhar para você, o que me faz ser empática com você, não é a sororidade, é Deus, é o amor de Deus, né? É entender isso, você é criada à imagem e semelhança de Deus. É olhar para um homem também e olhar, você é a imagem e semelhança de Deus. Porque se eu separar isso, botar isso como forma exclusiva, eu vou apoiar as mulheres, eu vou acabar levantando revolta na mulher, porque ela vai acabar achando que o homem é o problema do mundo, que ela está sofrendo, porque o problema é o homem, e não o pecado em si que gerou, né? Corrompeu a masculinidade, corrompeu a feminilidade. Então, eu vou gerar revolta, eu vou gerar sentimentos, eu vou acabar gerando um tipo de aceitação de qualquer coisa que me faça focar naquilo que eu não tenho. Né? Então, eu vou viver insatisfeita, eu vou viver de maneira incompleta, basicamente, porque eu estou vivendo não por quem eu sou, mas por aquilo que me falta. E muitas vezes aquilo que nos falta não é quem nós fomos criados para ser. Então, eu creio que Deus é perfeito no que Ele faz, naquilo que Ele nos une, esse amor fraternal, eu acho lindo, faz parte de Deus, faz parte do reino de Deus, é quem Deus é, na sua essência, né, na Trindade.
é família, Deus é um pai muito amoroso, como a Karine falou, muito bonito, né? Essa questão de Deus ser o pai, né? Deus é o nosso pai, né? Nós somos regidos por essa pessoa que está conosco e, enfim, é isso. Que bênção, viu? A gente tinha que ter deixado ela falar logo, porque aí a gente Não é? agora que está acabando Agora o deu vontade de tempo, falar um monte de coisa. agora que está acabando o tempo, a gente não pode nem discutir mais tanta coisa, Pois mas eu creio, obrigada, Viviane. eu creio, Karine, você vai ter a última palavra, mas eu creio que a gente acaba trazendo para o vocabulário, porque a língua é viva, a gente acaba trazendo para o nosso vocabulário palavras que vão se incorporando a ele, mas que não tiram o peso do conceito. Tanto que nós falamos aqui o tempo todo que o conceito de sororidade já era muito antes da palavra. Sim. Então, assim, o interessante é isso. Mas que é preciso também, meninas, atentar para isso que a Viviane trouxe, no sentido de a gente estava falando também muito de empoderamento da mulher, empoderamento. Todas essas palavras têm origem no feminismo. Só que se você for a fundo na raiz do feminismo, a raiz do feminismo era muito justa. Era justa, as causas eram justas, aquilo que se defendia inicialmente. Depois você vê o uso abusivo do feminismo pela política, por outros interesses que não o das mulheres. Aí você vê toda a deturpação desse feminismo, aí você vê a rebeldia da queima dos sutiãs, aquela cor, meu corpo, minhas regras, aquela. E assim vai. Aquilo que a Lúcia falou também. Não, a gente defende esse tipo de mulher. Vocês que são mulheres, mas são assim, pensam desse jeito, a gente não defende, não. Então, assim, qualquer termo a gente tem que questionar. E eu quero agradecer muito a palavra de cada uma aqui. Viviane, Shirley, Angelina, que falou hoje, que bom que a gente pôde te ouvir. Lúcia, Sula, cada uma deu sua opinião. Quiséramos nós ter tempo para ouvir todo mundo, mais um cadinho, mas a gente não tem. Então, Karine, eu quero te dar agora essa bola. Você vai ter que fechar essa sua palavra Meu Deus. com essa responsabilidade, mas também já desde já te agradecendo muito por ter trazido esse assunto, como a gente falou, provocador. Provocativo, para a gente fazer a gente pensar mesmo. Uhum. Eu penso que é um assunto, não é uma palavra final, né? Eu tenho aprendido assim, deixar as coisas, elas vão se consolidando na nossa mente, né? E foi uma provocação mesmo. Quando você falou, inclusive, de estar de manhã e no grupo da noite, eu disse, meu Deus! Mas, enfim, a minha proposta era isso, é de trazer isso para a gente crescer, amadurecer, pensar, refletir, cada um dizer do que aprendeu. Eu fiquei muito contente com a fala de cada um, aprendi mais ainda com vocês, mas eu penso que é o discernimento espiritual que a gente precisa tanto, né? Cada vez mais no mundo que a gente está vendo imergido nas suas próprias iniquidades. Então, a gente precisa muito de discernimento espiritual, mas também dessa atitude, né, de caminhar junto. E uma coisa que eu amadureci, Ana, que eu estava naquele momento lá, quando eu ouvi a primeira vez e fiquei com essa palavra sororidade, fiquei tão encantada com essa palavra. Tem umas figurinhas, né? Umas figurinhas nos GIFs lá que a gente coloca no Instagram, quando aparece, bota a sororidade, aparece umas figurinhas daquelas meninas juntas que eu até botei no cardzinho lá do Entre Amigas. Então, isso ficou muito forte em mim pelo momento que eu estava vivendo, né? O que eu estava passando ali. Então, foi assim, é isso que eu preciso. Né? E aí, quando eu fui amadurecendo, eu vi o quanto Deus já tem me favorecido nisso, trazendo pessoas para perto de mim, caminhando comigo e me fazendo
pensar e repensar algumas situações e me conduzindo nesse processo. Então, assim, é algo para a gente refletir e amadurecer e aprimorar, né? A canção da Raká, Aperfeiçoa-me, Senhor, né? Então, é aperfeiçoamento de cada um de nós, de vivenciar essa graça e de caminhar junto. Algo que eu tinha visto quando eu falei das figurinhas, aquela coisa de ninguém solta a mão, né? Todo mundo de mão dada, assim, né? Caminhar juntas, ninguém solta a mão. E eu falei isso algumas vezes, assim, ninguém solta a mão nos grupos que a gente tem aqui e tal. Mas, de fato, tem gente que vai querer soltar a sua mão, ainda que você queira segurar na mão dela, vai ter gente que a gente vai soltar a mão, como a Angelina falou, né? Tem gente que não quer caminhar, e as meninas falaram nisso. E aí eu vou ficar grudada nela, arrastando ela, não vou. Eu vou ter que deixar, né? Eu vou ter que lembrar de que cada um vive seus processos e que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas e é Ele que vai nos afinando e nos moldando conforme a vontade dele. Amém. É isso mesmo. Quanta coisa que a gente tem ainda para refletir. Se você ouviu esse assunto e te interessou, interessa alguma amiga sua também, por favor, convide para a noite, que a Karine volta para estar junto com a gente à noite também. Vamos tirar nossa E aí, foto? Fala, Karine. Não, eu lembrei de uma outra coisa aqui. Mas de noite, cenas do próximo capítulo. Tá certo. Quem puder abrir a câmera, que nós já perdemos algumas pelo caminho, viu? Perdemos a Rosângela, que já saiu, e Júlia. E acho que só. Júlia e Rosângela. Então, quem puder, por favor. Isso, Magna. Ritinha, cachorro já está lavado. Vamos lá, X. Meninas, foi uma benção ouvi-las, estar com vocês de novo. Beijo para todas. Beijo, Tchau. gente. Beijo grande, Só meninas. falta semana que Tchau, vem. tchau. Você, Lúcia, podia falar para a gente semana que vem. O que vocês acham, hein? Acho bom. Não. Aprovam. Calma! Quantos aprovam? Ó, já estou em assembleia, Lúcia. Já estou em assembleia aqui, a maioria batista, a maioria já votou. Pois é, já levantou a mão, Muito proposta bom. Ô, apoiada. Lúcia, só me manda o tema. Pronto. Pronto, falei. É isso aí. Ficou na encruzilhada, hein, Tia Lúcia? querida. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, gente. Beijo.